Discursos prepotentes são o primeiro indício de fragilidade, e aqueles capazes de feitos grandiosos preferem o silêncio. O aspecto mais difícil de suportar é lembrar docemente que alguém me menospreza. Esse é o problema deles. Sentimos mais apreensão do que mágoa e sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. A primeira regra é manter um espírito inabalável, a segunda é encarar as situações de frente e compreender sua verdadeira natureza. Uma joia não pode ser lapidada sem atrito, assim como um homem não pode ser aprimorado sem passar por provações. Não devemos seguir o rebanho como ovelhas, deixando que criaturas à nossa frente abram caminho para onde os outros vão, mas sim determinar o rumo que deveríamos seguir. Todos nós nos amamos mais do que aos outros, mas nos preocupamos mais com a opinião alheia do que com a nossa própria. Você tem controle sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Aquele que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Não é a velocidade muscular ou física que possibilita grandes realizações, mas sim a reflexão, a força de caráter e o julgamento. Se for suportável, então suporte, pare de reclamar. A raiva, se não for contida, muitas vezes é mais prejudicial para nós do que a lesão que a provocou. Seus inimigos podem matá-lo, mas apenas seus amigos podem machucá-lo. O objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas sim evitar encontrar-se entre os insensatos. Enfrente as adversidades com serenidade. O infortúnio revela sua força e é um fardo que deve ser carregado com propósito. Deixe de lado esperanças vazias e seja ativo em seu próprio resgate. Ninguém distribui seu dinheiro para um transeunte, mas quantos de nós distribuem suas vidas? Temos mãos fechadas em relação a propriedades e dinheiro, mas pensamos muito pouco sobre o tempo perdido. A única coisa pela qual todos deveríamos ser avarentos é o tempo. Pare de permitir que sua mente seja escravizada por impulsos egoístas, lutando contra o destino no presente e desconfiando do futuro. Nossos planos falham porque carecem de propósito. Quando um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é o vento certo. Não há vento que seja o vento favorável. Pergunte-se a cada momento se é realmente necessário. O verdadeiramente poderoso é aquele que possui controle sobre si mesmo. A vida é curta e passageira para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Uma vida bem vivida é suficientemente longa. O temor não deve ser da morte, mas sim do não começar a viver. Cautela deve ser exercida em relação àqueles que incentivam ações nas quais eles mesmos não correm riscos. A melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Nenhuma inclinação maligna do coração humano é tão poderosa que não possa ser controlada pela disciplina. Se não estiver certo, não o faça. Se não for verdade, não o diga. Não há necessidade de se preocupar ou perturbar sua alma com coisas que estão além do seu controle. Deixe-as em paz. A verdadeira felicidade reside em aproveitar o presente sem uma ansiedade dependente do futuro. Uma mente ansiosa em relação ao futuro é uma fonte de infelicidade. Por que sentir raiva do mundo como se o mundo estivesse consciente de você? Ao se levantar de manhã, considere como é um privilégio estar vivo, pensar, desfrutar e amar. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo, resistindo às contínuas ondas como um penhasco firme que doma a fúria da água ao seu redor. O melhor remédio para a raiva é o atraso. Nenhum homem pode escapar do seu destino. A próxima questão é como viver da melhor maneira possível o tempo que resta. Se você está angustiado por algo externo, a dor não provém da coisa em si, mas da sua avaliação dela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. Descubra a verdade de que a raiva e a tristeza causam mais danos do que as circunstâncias que as provocam. Enquanto viver, continue aprendendo. Viva sem arrogância, liberte-se sem resistência. A arte de viver assemelha-se mais à luta livre do que à dança, pois uma vida artística demanda estar preparado para enfrentar e resistir a ataques repentinos e inesperados. Se você se angustia por algo externo,
a dor não provém da própria coisa, mas da sua avaliação dela. Nisso, você tem o poder de revogar a qualquer momento. Lembre-se de que tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato, e tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não pense que algo é impossível para alguém só porque parece difícil para você. A sorte é o resultado do encontro entre a preparação e a oportunidade. Não desperdice tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser, pois os dias estão contados. Use-os para abrir as janelas de sua alma para o sol. A vida é como uma peça teatral, e sua qualidade, não a extensão, é o que realmente importa. Considere-se como se já estivesse morto. Você já viveu sua vida. Aproveite o que resta e viva de maneira adequada. Toda crueldade nasce da fraqueza, e é uma regra a ser lembrada quando algo tentar buscar consolo. Suportar dignamente o que surge não é infortúnio, mas sim boa sorte. O que atrapalha o caminho se torna o caminho. Não se renda a sonhos de possuir o que não tem, mas valorize as bênçãos que já possui. Quem comete erros e injustiças prejudica a si mesmo, tornando-se mal. Não há retiro mais silencioso ou tranquilo para o homem do que sua própria alma. Essa é uma lição aprendida através da experiência. As inúmeras aflições que enfrentamos na vida estão agora relegadas ao passado ou são desconhecidas. O valor de uma pessoa é avaliado pelo que ela valoriza. As coisas que ocupam seus pensamentos determinam a qualidade de sua mente. Restrinja-se ao presente, escolha não ser prejudicado e você não será prejudicado. Se não se sentir prejudicado, então você não foi. Os seres humanos surgiram para o benefício mútuo, então ensine-os ou aprenda a suportá-los. Pouco é necessário para ter uma vida feliz, está tudo dentro de você e na sua maneira de pensar. Se você aprecia a solidão, isso sinaliza força interior e pensamento independente. A capacidade de desfrutar de momentos de solidão reflete a simplicidade da vida. A visão mais corajosa do mundo é testemunhar um grande homem lutando contra a adversidade. Enquanto o tempo passa, você pode se sentir solitário não porque ninguém precisa de você, mas porque você se preocupa com quem está ao seu lado. Não haja como se fosse viver 10.000 anos, a morte está sempre presente, então seja bom e realize cada ato como se fosse o último. Quanto mais honestos somos, menos suspeitamos da desonestidade nos outros. Uma alma elevada sempre presume as mais nobres razões por trás de ações nobres. A ignorância é a raiz do medo. Antes de criticar alguém, questione-se sobre qual falha sua mais se assemelha àquela que está prestes a criticar. Esteja sempre preparado para se elevar acima das dificuldades. Rejeitar a sensação de lesão faz com que a própria lesão desapareça. Aceite o que a vida lhe traz, tecido no padrão de seu destino. O caminho difícil muitas vezes leva às alturas da grandeza, pois atende às suas necessidades de maneira única.